Chegamos na lição de número 11 do Discipulando do segundo ciclo da CPAD, onde estamos trabalhando sobre crendo nas doutrinas cristãs, texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira. Lição 11, nós vamos abordar sobre o tema crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. É muito importante você iniciar por algumas bases que a própria lição traz. A primeira delas é a meditação, que está em Mateus capítulo 28, versículos 16, 19 e 20, melhor dizendo. Também leitura bíblica, que se localiza em Mateus 28, 19, Lucas capítulo 22, 19 e 20. Leia esses textos compassadamente junto com os teus alunos, deixando Deus te usar no discipulado da tua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma das nossas aulas da Escola Bíblica do Discipulado, se inscreve no canal. A gente está comentando tanto aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram. É muito fácil de você encontrar. É só você dar um Google aí, Janderson Nascimento EBD. Nos acompanhe, que Deus te abençoe e eu espero muito que essa aula possa ser uma bênção para o teu coração. Observe bem, nós que somos pentecostais, cristãos evangélicos, nós compreendemos que as ordenanças foram estabelecidas por Jesus. Olha, tem denominações que compreendem diferente. Por exemplo, os nossos irmãos católicos compreendem que são chamadas de sacramentos. Algumas igrejas protestantes também chamam de sacramentos. Mas nós que somos pentecostais evangélicos, nós compreendemos que na realidade são ordenanças, ordens de Jesus, orientações de Jesus. Então nós utilizamos o termo ordenança para esses dois eventos fundamentais que a igreja precisa realizar e realiza já há mais de 2000 anos. Que eventos são esses? É o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. Isso faz parte, então, das ordenanças estabelecidas por Jesus à sua igreja. Nós entendemos que um cristão que está ligado em Jesus, ele precisa estar ligado pela fé, aceitando a Jesus como seu Salvador. A fé é fundamental para a salvação. Então, a fé em Cristo é o fundamento da nossa crença no Senhor. Mas a partir do momento que você está caminhando com Jesus, está crescendo em Jesus, na tua comunidade, na tua igreja, cultuando e participando dos trabalhos da igreja, é fundamental que você agora se ligue ao corpo de Cristo. E o testemunho dessa ligação que você dá ao mundo, desse corpo de Cristo agora que você passa a fazer parte, vem através do batismo em águas. Por isso que nós, crentes pentecostais, acreditamos muito na essência do batismo em águas. O batismo em águas é um símbolo de testemunho perante a sociedade que você agora pertence a Jesus. Ele é um símbolo da tua fé. Um detalhe que eu quero destacar para você: o batismo não salva. O batismo não é uma garantia da salvação. Mas o batismo é um símbolo da salvação. Você está testemunhando e dizendo, agora eu tenho comunhão com Jesus. Agora eu pertenço a Jesus. Eu estou tendo, então, uma vida mais íntima com Jesus. E como é bom participar do batismo, a partir do momento que você participa do batismo, você também pode ceiar. E a ceia, ela é construída a partir de dois elementos, através do pão e do suco da uva. Nós participamos da ceia do Senhor em memória de Cristo, depois do batismo. E para nós participar da ceia é em memória de Cristo até que ele venha, conforme está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então, depois que eu participo do batismo, desse ato de testemunho, eu também participo de outra ordenança dada por Deus, conhecida então como a Santa Ceia do Senhor. E isso é tão lindo, como é importante a gente participar da ceia. E hoje eu vou trabalhar muito com vocês a respeito desse assunto, explicando para você, à luz da palavra de Deus, da importância de buscar o batismo em águas e da importância de participar da ceia do Senhor. Para a gente entender melhor a palavra de hoje, eu quero dividir ela compassadamente com você. Em primeiro lugar, eu quero destacar sobre essa diferença de ordenança e não sacramento.
Essa compreensão para nós, como estou dizendo para você, nós que somos pentecostais, nós entendemos que é uma ordenança de Jesus e não sacramento. Nessa compreensão, nós entendemos que Jesus nos deu uma ordem nesse discipulado e por isso nós obedecemos essa ordem. Para entender melhor, o primeiro subtópico então trata sobre o que é sacramento. Vamos compreender o que é sacramento. A palavra para sacramento vem do termo latim, que traz essa ideia de sacramentum, que traz a compreensão de se derivar de uma soma de dinheiro. Por exemplo, a pessoa ela realizava o sacramento pagando um determinado valor por um instrumento sagrado. Também traz outra compreensão, por exemplo, de ser um juramento sagrado. Então, quando nós olhamos para esse termo sacramento, nós não utilizamos esse termo justamente por causa desse sentido, que traz essa ideia de ser um juramento sagrado à igreja. Nós entendemos, à luz da Escritura, que a ceia e o batismo e a ceia, na realidade, pela palavra de Deus, pela Escritura, são para nós, nesse sentido bíblico, de ser uma ordenança, uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Daí, então, esse entendimento traz um significado melhor, porque a ordenança já traz essa ideia de participar desse ato da graça de Deus, de participar, então, em gratidão a Deus pelo fato dele ter nos salvado mediante a fé, e agora nós temos a oportunidade de testemunhar quem ele é por intermédio do batismo, e agora por intermédio da ceia também realizamos isso como ordenança em gratidão a Deus. E o nosso papel nos guia para isso e nos leva então de forma sensacional para a glória do Senhor. E esse detalhe é importante ser explicado. Nós entendemos como ordenança e não sacramento. Agora eu quero explicar, em segundo lugar, o que é então uma ordenança. O termo ordenança também se deriva do latim, que traz essa ideia de uma ordem. Então, para nós compreendemos que tanto o batismo como a ceia do Senhor é visto de forma mais coerente como uma ordem de Cristo. Uma ordem de obedecermos à vontade do Senhor. Essa ordem, então, traz essa ideia do significado da graça de Deus, da bondade de Deus, da relevância, então, de compreendermos sobre sermos servos e servas de Jesus, amando o Senhor. Então, à luz da Escritura, com base também em Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, Lucas 22, 19 e 20, traz essa ideia que isso sinaliza a graça de Deus. Então, quando nós obedecemos essas ordenanças, a partir do momento que estou querendo me aprofundar com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, então eu busco batismo em águas e busco também participar da Santa Ceia para manter a minha comunhão com Cristo, eu estou obedecendo às ordenanças do Evangelho. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, trazendo clareza sobre essa ideia de sacramento, sobre a ideia de ordenança. E agora, em terceiro lugar, eu quero apresentar para você, como terceiro subtópico, que a Igreja Evangélica crê nas ordenanças de Jesus. A Igreja Evangélica crê nas ordenanças de Jesus. E um detalhe que eu quero demonstrar para você, que o batismo e a ceia não são objetos de salvação. Então, você precisa compreender que o batismo e a ceia não salva ninguém. O que salva é a morte de Cristo no Calvário e, mediante a fé somente em Jesus, eu acredito nessa salvação. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Mas o batismo e a ceia são símbolos agora da minha comunhão. São símbolos agora do meu entendimento em obedecer à vontade do Senhor, em obedecer à ordem de Deus. Então, segundo as Escrituras, o batismo e a ceia são símbolos dessa intimidade que nós temos com Cristo. Apontam para a salvação, são testemunhas da salvação e não instrumentos de salvação. Apontam então para a verdade do Senhor, apontam então para essa vida agora de comunhão com Deus. Então é necessário que você se filie a uma igreja, cultue, congregue, procure fazer parte do discipulado, seja discipulado pelo teu pastor, da tua congregação, da tua igreja, da tua comunidade. Procure também ter intimidade com Deus, busque saber do teu pastor qual é o dia do batismo. Procure
também participar do batismo, procure também frequentar a tua igreja e, ao mesmo tempo, participar da ceia do Senhor, porque isso são símbolos da nossa comunhão com Deus. Tem gente que não se preocupa em ceiar mais depois de ter sido batizado. Tem gente que se esfria na fé. A ceia é um símbolo da nossa comunhão, então é necessário nós buscarmos isso. Eu tenho um trabalho que realizo aqui em Conquista com muita gratidão a Deus, indicado pelo pastor Davi, de visitar os nossos idosos, levar a ceia para os nossos irmãos que, às vezes, por causa da enfermidade, por causa da idade, não podem estar presentes no culto da ceia, mas eu tenho o prazer de levar. E por isso eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que participam da ceia do Senhor em suas casas. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para a irmã Marivalda. Um abraço também especial para a irmã Tânia. Um abraço todo especial para a avó Luzia, que é uma bênção de Deus. Um abraço todo especial para você que me acompanha em Cristo Jesus. Olha, que Deus abençoe vocês. Já avançando, tentando entender um pouco mais, vamos entender agora sobre um assunto bem interessante. Em segundo lugar, como segundo ponto da ministração de hoje, eu quero destacar sobre o tema: o batismo anuncia uma nova vida. Então, o símbolo do batismo é o símbolo da nova vida. Vamos entender isso. À luz da Escritura, quando você decide participar do batismo em águas, você está realizando um símbolo, você está demonstrando um símbolo da tua nova vida, você está dando testemunho para o mundo que agora você é diferente em Jesus, que agora você está buscando intimidade com Jesus. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico desse segundo ponto, eu quero destacar para você o que é o batismo. A palavra grega para batismo vem do termo batismo, que traz essa ideia de mergulhar, de imergir. Então nós já entendemos, à luz das Escrituras, que o batismo ele é um símbolo que demonstra então a nossa nova vida com Jesus. Aquele que aceita Jesus e participa então do batismo em águas, ele está dando testemunho da sua fé publicamente. É um símbolo então que você está morrendo para o mundo. Olha só que interessante, quando você entra nas águas, sendo mergulhado pelo pastor da igreja, e está nascendo de novo quando você sai das águas. Ele demonstra a morte de Jesus e a ressurreição. Ele demonstra, por exemplo, que nós temos a oportunidade de testemunhar que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nós cremos nele como Salvador. O batismo que nós acreditamos e também ensinamos é o batismo pelo mergulho. É aquele que a pessoa entra nas águas ou em uma piscina ou em um rio e participa desse momento tão lindo e maravilhoso que é uma festa para a igreja. E é uma festa maravilhosa. E essa festa simboliza exatamente essa comunhão que nós temos com Jesus. Falando sobre isso também, o nosso batismo em águas está perto. No próximo dia 11 de setembro, nós vamos realizar um grande batismo aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Conquista, às 8 horas da manhã. E para a glória de Deus, vidas vão estar realizando esse grande símbolo, que demonstra agora a nossa nova vida com Jesus, a nossa intimidade com Jesus. Você pode ser batizado. De que maneira? Participando de um discipulado, procurando o pastor da tua igreja, um dirigente da congregação, um líder de discipulado dinâmico, para te orientar, discipular você. E eu quero agradecer o papel aqui dos nossos discipuladores, de todos os discipuladores da Assembleia de Deus em Conquista, que estão abraçando esse projeto e trazendo vidas para Jesus nesse próximo batismo. Vamos entender isso melhor? Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você o propósito do batismo. O propósito do batismo é demonstrar a tua identificação para o mundo como crente em Cristo. O batismo ele tem esse fundamento de apresentar para o mundo, para a sociedade, que agora, quando você decide ser batizado, passa pelo discipulado, é acompanhado pelo teu pastor, o dirigente da tua congregação, o líder de discipulado, que agora você está testemunhando que você é de Jesus, que você agora é um crente pentecostal, glória a Deus, que serve a Jesus. O propósito do batismo é testemunhar da tua fé. Testemunhar que você serve a Cristo, que você é de Jesus, que você pertence a Jesus,
que Cristo te comprou no Calvário, que você foi lavado e remido pelo sangue, que você agora procura ter uma vida fervorosa com Deus, que você abandonou o pecado, que você abandonou a mentira, que você abandonou tudo aquilo que desagrada a Deus e que te aprisionava, escravizando você nesse mundo mal, mas que agora você é de Jesus e vai morar no céu. O símbolo do batismo tem o propósito de demonstrar que você é de Cristo, que você agora é nova criatura, que você é diferente, que você venceu e agora pertence a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que você agora é nova criatura em Jesus. Esse símbolo do batismo agora demonstra que você se rendeu a Cristo, que você agora reconhece o senhorio de Jesus como teu Salvador. E você se batiza porque você ama Jesus, porque você procura amar a Jesus e viver para Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos entender um argumento bem interessante que eu preciso trazer clareza também para você. O porquê que nós, crentes pentecostais, assembleanos, não batizamos crianças. Você precisa entender de forma bem clara que nós não realizamos o batismo de crianças, recém-nascidas, bebês. Simplesmente porque nós entendemos que a criança ela precisa identificar, conhecer, ter esse estado de consciência, de compreender a necessidade de reconhecer a Jesus como seu Salvador. O que nós fazemos como pentecostais e crentes da Assembleia de Deus no Brasil é apresentar as crianças no templo semelhante a Jesus. Por exemplo, Jesus não foi batizado quando criança. Nós não batizamos a criança porque nós entendemos que Jesus não passou por isso, mas nós realizamos a apresentação dessa criança no templo. Por exemplo, Jesus passou por essa apresentação. Ele foi apresentado no templo, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24. Então nós apresentamos as crianças no templo. Diante do Senhor, oramos pelos pais e entendemos que com essa bênção, os pais agora têm a responsabilidade de guiar os filhos no caminho do Senhor, até o momento em que essa criança chega à idade de 12, 13 anos, 14 anos, e pede então a permissão dos pais para poder participar do batismo na igreja local e proclamar então a sua fé. Então, nós entendemos que o batismo ele deve ser realizado a partir do momento em que a pessoa tenha consciência de que está realizando isso para a glória de Deus, que a pessoa agora está se entregando a Jesus e passa a proclamar a sua fé. É por causa disso que nós não realizamos o batismo infantil, mas entendemos a necessidade de apresentar as crianças no templo para a glória de Deus. Se eu estou te ajudando, você que está me acompanhando até aqui no Voz da Assembleia de Deus, olha, você pode estar participando com a gente toda terça-feira. Estou transmitindo aqui do meu canal, Janderson Nascimento, esse estudo bíblico para te edificar. Vamos avançar agora para o terceiro ponto da ministração, que trata sobre o seguinte assunto. A ceia do Senhor anuncia a nossa comunhão com Cristo. Para você que ligou o teu rádio agora na Rádio Brasil FM 107.7, você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E eu quero lembrar você que as festas da Assembleia de Deus estão chegando. As comemorações dos nossos 69 anos para a glória de Deus aqui em Vitória da Conquista, que vão se iniciar no próximo dia 10 de setembro até o dia 18. E no dia 11, pela manhã, nós vamos ter um grande culto abençoado, o nosso batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. E esse culto vai começar às 8 horas da manhã e eu te aguardo lá no Templo Central, que fica localizado na Avenida Serrinha, 1775, e vai ser uma bênção ter você com a gente, adorando a Deus, buscando a presença do Senhor e louvando a Deus por esses 69 anos de proclamação do Evangelho da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, onde todos os nossos departamentos vão estar participando, vão estar louvando a Deus. No último domingo, dia 18, a Orquestra Lira de Israel vai fazer um festão e você é o nosso convidado para estar com a gente, para a glória de Deus. Dia 10, a abertura oficial é com a Almadevi, que é a nossa juventude que conta com vocês para a glória e honra do Senhor.
Hoje nós estamos estudando aqui no programa sobre esse tema, as ordenanças de Jesus para a sua igreja. Eu estou tomando como base a lição do discipulado da CPAD. E agora, em terceiro lugar, eu estou entendendo com você, estudando com você sobre a necessidade de compreender a ceia do Senhor. Como primeiro subtópico do terceiro ponto, eu quero destacar o que é a ceia. Vamos entender o que é a ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus é, na realidade, um culto de adoração a Deus. É uma reunião onde os crentes se envolvem com Jesus em volta de uma mesa. E nessa mesa nós vamos ter dois símbolos que representam Cristo. O pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco da uva, que representa o sangue de Cristo. Com base em Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 23. 1 Coríntios também, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Nós ceiamos em memória da morte de Cristo. Eu costumo dizer que a ceia é uma festa da igreja. É uma festa tão bonita, onde os crentes se reúnem para poder adorar a Cristo na sua morte e ressurreição. A ceia também aponta para o Calvário, mas ao mesmo tempo aponta para os céus. Sabe qual vai ser o primeiro evento que vai acontecer no céu, quando nós encontrarmos Jesus como nosso Salvador, depois de ter recebido o galardão e o corpo glorificado? É participar das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa então essa festa em memória de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz que ele mesmo disse que nós deveríamos fazer isso como igreja em memória dele. Então nós ceamos para adorar a Jesus. É um alimento espiritual, é físico, no símbolo de pão e suco da uva, mas alimenta o espírito. Ele fortalece a nossa fé, ele fortalece a tua comunhão. Daí a necessidade de você ceiar, de participar da ceia. Para entender melhor, eu vou destacar para você, em segundo lugar, o propósito da ceia do Senhor nesse segundo subtópico. Qual o propósito da ceia do Senhor? O propósito da ceia do Senhor é glorificar a Cristo. É também fortalecer a nossa fé. O propósito da ceia do Senhor é nos reunirmos em comunhão. Para participar da ceia, você precisa ser batizado em águas. Você precisa estar em comunhão com a igreja local, com o teu pastor, com a tua comunidade, com os teus irmãos. E precisa também estar em comunhão com Jesus, não tendo nenhum pecado escondido, mas tendo a sua vida agora limpa pelo sangue de Jesus, purificada pelo sangue de Jesus, lavada pelo sangue de Jesus. Essa Santa Ceia também, que traz esse símbolo desse propósito de estarmos firmes com o Senhor, é um alimento físico que alimenta também o nosso espírito. Eu participo da ceia para poder ter comunhão com Cristo, estar ligado à minha igreja, ter koinonia, partir o pão. A igreja tem esse símbolo de forma muito forte em volta da mesa. Então, quando nós participamos da ceia, nós glorificamos a Jesus. E esse propósito é fortalecer você na fé, é testemunhar da tua fé, é levar você para mais perto de Jesus. E nesse próximo domingo, dia 11, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor no Templo Central. Não falte, o nosso endereço é Avenida Serrinha, 1775, no bairro Brasil. Vai ter o batismo em águas, que vai começar às 8 da manhã. Depois desse batismo, nós já vamos celebrar a ceia. Vai ser uma festa maravilhosa e você é o meu convidado, convidado do pastor Davi e do pastor Celso, para estar conosco no Templo Central da ADVIC, participando da ceia do Senhor. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar crendo em Jesus, desfrutando dessas bênçãos de Deus. E em terceiro e último lugar, para a gente fechar a ministração de hoje, eu quero destacar para você, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, que a ceia deve ser realizada em memória de Cristo, em memória de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Mateus 18, 20 dá base para isso também. 1 Coríntios 11, 26 dá base para isso também. Para você que ligou o teu rádio agora no programa Voz da Assembleia de Deus, aqui na Rádio Brasil FM, terça-feira é dia de estudo bíblico. Hoje eu estou estudando com você sobre as ordenanças da igreja cristã. Já expliquei o que é o batismo, já estou terminando de explicar o que é a ceia do Senhor. E a ceia ela deve ser realizada em memória de Jesus. Quem está no centro da ceia é Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo, o suco da uva simboliza o sangue de Jesus.
O centro da minha vida também precisa ser Jesus. Quando eu participo da ceia, eu participo de Jesus. Eu me alimento de Jesus. Eu faço isso em memória de Jesus. Eu vivo e consagro a minha vida agora para Jesus. Daí a necessidade de realizar isso em memória dele. Porque o primeiro evento que nós vamos realizar no céu, na glória, depois de termos o nosso corpo glorificado no arrebatamento da igreja, recebendo um novo nome, será, glória a Deus, participar das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. Eu fico imaginando a ceia no céu, com todos os crentes de todas as épocas, eita glória, de todos os momentos, servindo a Deus naquela grande santa ceia. Você vai estar lá, Abraão, Isaac e Jacó vai estar lá também, os discípulos vão estar lá, mas lá vai estar o personagem principal, a pessoa fundamental da ceia do Senhor. Quem é? É Jesus. Ele estará conosco. Daí a necessidade de você ter essa comunhão. Eu espero que você tenha guardado essa palavra. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.